grande civilização da Floresta Infinita, que se erguia em Eldoradimon, uma digitama bastante incomum dava vida a 2 Digimons, Cocomon e Zerimon. Ambos passaram a primeira idade no pacato bosque que circundava o castelo de Eldorad, sempre cercado de muitos Digimons, todos muito civilizados. Assim puderam evoluir para Chocomon e Gumimon. E certo dia, os Digimons estavam animados. Se espalhava a notícia de que o Arcanjo Maior viria realizar uma visita, viria assistir um show da saudosa Sirenmon. Chocomon estava muito animado, adorava as histórias dos anjos e desejava conhecer, ou ao menos ver de perto, o grande Serafimon. Logo pela manhã do dia tão aguardado, Chocomon se separava de seu irmão e se preparava para garantir um lugar no palácio, o mais próximo possível do palco, conseguindo um ótimo local na arquibancada. E seu irmão, por outro lado, parecia bastante desinteressado dessas agitações e havia ido brincar no bosque. Enfim, o espetáculo começava com a chegada do arcanjo. Os Digimons se amontoavam para ver o anjo alado, e em meio a esta bagunça, no discurso de abertura de Serafimon, Chocomon acaba sendo empurrado em meio ao furdúncio. Da arquibancada acabava escorregando dentre as grades e caindo na região do palco, sendo socorrido pelo próprio arcanjo. No contato com o pequeno Digimon, Serafimon se espanta com o poder sagrado de Chocomon, o convidando durante a cerimônia a assistir o espetáculo ao seu lado e fazendo a proposta de se tornar um membro do panteão, sendo particularmente seu apadrinhado. Chocomon, que nutria profunda admiração, aceita de imediato sem pensar 2 vezes, tendo já se mudado na noite do mesmo dia. Esperou até o último instante para contar a seu irmão as novidades, mas Gumimon nunca retornou ao bosque, partindo sem nunca mais vê-lo. No panteão, adentrou a Academia Angelical, aprendeu sobre a história do mundo digital e seu criador, evoluiu para uma Lopmon e iniciou suas missões em nome da divisão de expedição, integrando o batalhão de um dos mais respeitados e poderosos generais, Shiny Greymon Burst Mode. Em meio a diversos conflitos, evoluiu para uma Turuiemon, tendo uma aptidão fora do normal para os combates corpo a corpo. Certo dia chegou um chamado ao panteão, referente ao extremo oeste, na Floresta Infinita, onde uma fera selvagem aterrorizava a região. E devido à força dessa criatura, os Digimons locais não tinham meios para derrotá-la, sendo então empenhado o batalhão de Shiny Greymon. Neste período, a divisão interna do panteão era bem visível. Nesta era comum Digimons fera ascendendo em meio aos anjos, gerando certo desconforto com as típicas figuras humanoides que formavam os quadros entre os Digimons sagrados, sendo a maior parte das feras aladas encaminhadas a posições de infantaria e expedição, com os altos postos tradicionalmente sendo ocupados pelos humanoides, gerando certo acirramento interno em meio às tropas do panteão. Turuiemon estava inerte a tal debate, se focando em seu serviço e partindo para a Floresta Infinita, de onde era nativo. Chegando ao local, se defrontaram com uma criatura colossal, um Hydramon gigantesco, e por seu tamanho e poder, era dedutivo que estaria ali há anos devorando dados e se fortalecendo. Um duro combate foi travado, com grande parte das tropas angelicais perecendo. A criatura emanava um miasma escuro, a qual parecia o fortalecer, mas neste acirrado enfrentamento, Turuiemon acabou evoluindo para Andiramon, com o seu machado conseguindo imobilizar a criatura até a vitória. Antes do corte final no tronco que prendia a criatura a uma raiz gigantesca fixada ao solo, Andiramon foi levado a outro plano, como se possuísse uma sensibilidade espiritual aguçada.
apareceu para si uma gigantesca serpente negra e sentiu um mau presságio terrível, como se estivesse paralisado diante daquele monstro. Nesta visão, a criatura olhava para o céu e cuspia inúmeras esferas negras, que quando tocavam o solo, germinavam como sementes. A terra parecia e emanava uma grande escuridão, o cegando completamente, momento em que retornava ao plano terreno, acordava daquela visão. Partindo de Jicori e de Hidramon, o derrotava. A criatura caía e de fato parecia ter sido apenas uma técnica ilusória da fera. Mas Andiramon volta, atordoado ao panteão, preocupado com a visão que tivera. Naquela noite, sonhou com um grande mal que se aproximava. Daquela vez, diferente da premonição anterior, uma grande horda de demônios marchava pelo mundo digital. Mas antes da destruição total, viu um colossal ser de luz. Aquele longo dragão vinha dos céus e derrotava as forças caídas. O panteão ainda estava bastante traumatizado devido aos ataques de Deck Imperial Dramon, que causaram grande destruição nas terras do Império de Troia. Se existia um temor generalizado sobre mais investidas inimigas, e até então o Império sequer sabia da onde surgia estas hordas de Digimons decaídos. Após essas grandes revelações, a cabeça de Andiramon estava um tanto quanto conturbada, e passou a pregar entre os anjos sobre esta grande era de trevas que se aproximava, e que seria necessário encontrar o dragão sagrado para a salvação. Sendo bem aceito por alguns e malquisto por outros, que não acreditavam na vinda de um dragão sagrado, entendendo que as feras seriam sempre subordinados de segundo plano. Enquanto partia em uma nova empreitada nos quintões do mundo digital, chegavam as notícias de uma invasão ao Império de Troia. Um exército de Digimons mortos tomavam de assalto o reino, e o panteão se encontrava amarrado com suas forças dispersas pelo mundo digital, cumprindo missões. Retornou com rapidez o quanto antes ao panteão, descobriu que os anjos haviam conseguido frear as forças malignas de Murmukusmon com o surgimento de um deus dragão, King Longmon, que integrava o panteão, levantando seu templo no pico do Monte dos Céus, na região dos Campos Dourados. Andiramon fora correndo até ele, conferir se era o deus dragão de suas visões, e confirmando, contou sobre o que viu e passou a habitar o templo, sendo um assistente de King Longmon, desempenhando juntos uma pesquisa sobre a origem do mal no mundo digital, passando a mapear os possíveis novos ataques. Passando lá algum tempo, em uma manhã acordaram com um terrível mau presságio. Os Digimons estavam em pânico. O céu estava negro e o panteão era tomado por uma neblina aterradora. Uma horda de Digimons diabólicos adentravam a cidade. Pulavam as muralhas como insetos, disparavam sucessivos tiros e não deixavam meios dos anjos se defenderem. Inúmeros Diaboromons infestavam o panteão como baratas, inimigos poderosos que derrotavam até mesmo Holy Angemons e Angelomons. As tropas mais poderosas eram escaladas com urgência. Seraphimon, Ophanimon, Shiny Greymon e King Longmon tomavam a linha de frente, e em meus combates se via as casas dos civis sendo destruídas, os pequenos Digimons sendo atordoados pela invasão do inimigo, um sofrimento sem fim em plena área sagrada. Andiramon, assistindo tudo aquilo, se sentindo extremamente impotente, sentia uma grande luz crescendo dentro de si. Enfim surgia o terceiro grande arcanjo. Andiramon alcançava o nível de Querubimon e em uma batalha até exaustão mantinha o que restava do panteão de pé. Aquela guerra durou por dias, foi um combate exaustante e parecia que aquela ordem de Diaboromons não tinha um fim. Em meio a essas questões surgiam diversas dúvidas. Quando o ataque havia começado? Como aquelas criaturas chegaram ali?
Como avançaram com um exército tão grande de forma tão rápida? Como não foram detectados? E mais do que isso, com aquelas hordas sem fim, os anjos viam seu exército angelical ser drasticamente reduzido, seu reino devastado, e mesmo dentre a casta alta dos anjos, já se viam esgotados devido ao combate longo. Por sorte e aliança com os cavaleiros, chegavam os reforços, e dentre os homens de confiança de Ophanimon, surge Queen Chesmon, revigorando a moral das tropas, sendo possível defender o templo central, o palácio angelical de Seraphimon. Após este denso combate e enfim os anjos e cavaleiros conseguindo estabelecer uma superioridade em campo de batalha, surgia o grande líder daquele atentado, uma macabra criatura enorme, com um único olho marchava cercado de Diaboromons. Uma horda maior do que todas as outras, era a marcha macabra de Deathmon. Neste combate fratricida, Shiny Greymon cai em combate, gerando grande comoção e um engajamento geral das tropas, lutando até o último homem, com Seraphimon, enfim lançando um feitiço, a qual sugou toda a energia de Deathmon, o desintegrando e enfim vencendo o combate. Cabia agora à regência Trina buscar respostas. De onde surgiu aquele grande efetivo? Como reconstruir o panteão? E como proteger o mundo digital destas grandes ameaças?